Pronto, a aula está sendo gravada. Vocês podem solicitar a qualquer momento a gravação. Ela vai ser disponibilizada aqui no Teams. E também eu vou estar gerando um link e mandando no grupo de vídeos para vocês terem acesso também através do YouTube. Então vamos lá. A gente conversou a aula passada, só para dar uma lembrada, porque a gente conversou foi segunda-feira, sobre os indicadores, o indicador de liquidez corrente, que é um dos indicadores que a gente vai estar estudando por causa da matéria de controladoria, certo? Então tem os indicadores de liquidez. Vou colocar indicador de liquidez. Existe a liquidez corrente, seca, imediata e geral, que eles auxiliam, são indicadores, são dados que auxiliam as empresas na tomada de decisão, certo? Já falamos sobre a liquidez corrente, que a liquidez corrente ela baseia num indicador para saber o quanto o ativo circulante consegue arcar com o passivo circulante. A gente faz a divisão, ativo circulante dividido por passivo circulante. A gente descobre se o ativo circulante é capaz de arcar, ou se ele não é capaz, ou quantas vezes ele consegue arcar em porcentagem. E a gente descobriu, a gente fez até um cálculo, mostrei para vocês o cálculo da Casas Bahia, Lojas Pernambucanas e Marisa, e foi mostrado o meu parecer técnico. O que é o parecer técnico? É trazer os dados em números em informação. Então, ao olhar o número 1,25, foi realizado o parecer técnico, a empresa Casas Bahia apresenta um indicador de liquidez corrente de 1,25 por 1,25 e corresponde à sua capacidade de honrar com sua totalidade de dívidas a curto prazo em relação aos seus direitos a curto prazo. Já corrigi as atividades, todas que foram postadas até as 2 horas, 1h30, 2 horas, já foi dado feedback também. Um erro, não foi um erro, né? A observação que coloquei em muitos é incorreto dizer que a empresa consegue arcar com 100% da sua totalidade e ficar só nisso. Sempre é bom ressaltar que é na sua totalidade a curto prazo. Porque se falar na sua totalidade, ele vai incluir o não circulante também. E é incorreto falar que é totalidade, sendo que é só parcial, só referente ao que a empresa tem de vencimentos a curto prazo, certo? Então, é uma observação que eu faço, quem acabou realizando e falou, o ativo, ele paga 100% do seu passivo, das suas obrigações, e ficou só nisso, eu peço que dê uma alteração lá, e coloca que o ativo circulante consegue arcar as obrigações com passivo circulante, ou obrigações a curto prazo, certo? Porque tem uma diferença de falar na sua totalidade e não falar que é a curto prazo, que ele entende que é o passivo total, certo? Isso aí é quem que faz esse indicador, quem faz essa análise é outro indicador, não o liquidez corrente, certo? Esse aqui é o liquidez seca. Antes de falar sobre ele, como que é uma maneira fácil de detectar se é uma corrente? Como que eu falo liquidez corrente e vou lembrar na fórmula? Porque vocês precisam, de certa forma, saber como calcula a liquidez corrente, sem precisar correr atrás de fórmula. Porque a fórmula é apenas um método que você faz o cálculo. Eu entendo, por exemplo, liquidez corrente é aquela que corre. Se corre, é linha reta. Se é em linha reta, pega circulante e não circulante ativo e circulante passivo. É um método que vocês podem estar fazendo para poder decifrar quando fala corrente. Certo? Sobre a liquidez corrente, tranquilo para vocês? Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, tá tranquilo. Sim, Certo, tá caso... tranquilo. Perfeito. Se tiver alguma coisa, vocês podem Minha tela foi intrometer. escura, eu não consigo ver nada do que está Tá dando passando, professor. problema aqui, porque eu não tô conseguindo entrar nem pelo computador e pelo celular eu não tô conseguindo ver o que você tá mostrando. Só tô conseguindo te Não? ouvir. Ah, certo. Bom, a gente ter como você reiniciar o celular ou o computador, assim, ó, sair do Teams e entrar novamente, para ver se volta a tela? Professor, Oi. faz igual o Ulisses, vai tirando uma foto ou um print das telas que você tá passando e vai mandando no grupo do WhatsApp. Aí todo mundo Pode vê. ser.
Pode ser. Pode ser. Eu prefiro. Ótimo, sem problema. Eu faço isso então, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, o que eu falei até agora foi somente o que a gente viu na aula passada. Caso tiver alguma dúvida, vocês falam, Flávio, peraí, calma, não entendi. Não deixa passar, não. Já pega e já fala para a gente ir esclarecendo. Então, agora a gente vai falar sobre liquidez seca. Eu vou tirar um print, então, eu vou estar mandando no grupo da sala. Liquidez seca. A liquidez seca é um cálculo muito parecido com a liquidez corrente. A diferença é que a liquidez seca ela exclui os cálculos dos estoques, levando em consideração que é um grupo do estoque que são menos realizáveis a curto prazo. O que significa isso? Você concorda comigo de caixa, banco, duplicados a receber, estoque, impostos? O estoque é um único grupo que ele precisa desempenhar algo nele, realizar venda, tem que ter um esforço a mais para conseguir que o estoque tenha giro, não concordam comigo? Não entendi. O estoque ele é um dos grupos que você precisa ter um esforço a mais para conseguir fazer com que ele rode, para que ele gire. Então você precisa desempenhar as vendas, desempenhar propaganda, várias formas para você fazer com que o seu estoque ele realmente tenha um giro. Então, dos realizáveis a curto prazo, tudo que é circulante, o mais demorado seria o estoque. Então, essa liquidez seca, ela fala seca porque ela exclui o estoque. Certo? Entendeu. Então, a nossa fórmula, ela fica ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Ou seja, eu quero saber qual é a capacidade que a minha empresa tem de arcar com as suas obrigações a curto prazo, desconsiderando o estoque que ela tenha que vender. Vamos supor hoje, a empresa pensa assim, ó, se eu tiver que fechar a empresa hoje, agora, eu consigo? Só pagando com o meu ativo circulante e meu passivo circulante, eu consigo fechar ela agora? Ela faz a liquidez seca. Porque se ela quiser agora, ela não vai conseguir vender o seu estoque. Por isso que esse indicador tem a intenção de excluir o estoque. Liquidez seca. Seca leva em relação ao excluir o estoque. Aí você sabe se a empresa é capaz de arcar com os seus bens e direitos a curto prazo, desconsiderando o estoque, suas obrigações a curto prazo. Fazendo que assim, analisando a capacidade dela pagar sem levar em consideração o patrimônio que ela tem, que é o estoque de mercadorias. Tranquilo? Tranquilo. Aí tem esse Professor. dado. Vou falar. Não, tranquilo. Então, aqui tem os dados. A empresa Casas Bahia, Lojas Pernambucanas e a Marisa. São os mesmos dados, o mesmo balanço, certo? O ativo circulante menos o estoque deu o valor de 6.158,756. E o passivo circulante deu o valor de 6.835,720. O indicador ficou 0,90 ou 90%, certo? Então significa que, vamos ler o parecer técnico e o resto vocês me ajudam a elaborar. A empresa Casas Bahia apresenta um indicador de liquidez seca de 0,90 ou 90%, que representa o total de seus bens e direitos a curto prazo, desconsiderando o estoque. Não consegue honrar 100% com suas dívidas a curto prazo, em relação aos seus direitos a curto prazo. Então, se a empresa fosse fazer o fechamento dela hoje, ela não, só arcando o seu ativo circulante, seus bens e direitos a curto prazo e suas obrigações a curto prazo, desconsiderando o estoque,
na qual ele tem que desempenhar a venda dele, ela não consegue arcar. Já antes, ela conseguia arcar levando em consideração o estoque com 100% mais 25%. Desconsiderando o estoque, ela não consegue arcar 100%. Certo? Realmente. Então, vocês vão vendo que já começa a ampliar a visão da empresa. Assim, opa, peraí. Então, agora, se eu for arcar com a minha empresa, só o circulante, eu não tenho condição de fechar a empresa assim e pagar todas as minhas dívidas a curto prazo. Entendeu? Agora é outro aspecto a ser analisado. Aí, por isso que a empresa tem que ter uma visão ampla do que está acontecendo. Não apenas, vamos lá, vamos assim funciona. Tem que ter dados para poder analisar. Certo? O professor está falando inglês para mim. Aqui, ó, Letícia. Aqui na Casas Bahia, a empresa ela tinha 1,25, ou seja, ela conseguia arcar 100% com o seu passivo circulante, mais 25% ainda da conta, correto? Uhum. Então, quer dizer, ela conseguia se virar, ela conseguia pagar suas obrigações com os seus direitos a curto prazo. Agora, Então com a quer dizer liquidez... que sempre... Pode Pode falar? falar. Pode falar. Sempre que tiver, tipo, 1,25, é porque ela conseguiu arcar 100% da sua... 1 porque é 100%. E 25 que significa 25%. E o 0,64 é porque ela não conseguiu arcar 100%. O 0,74 não. Hum, Exatamente. Porque ela consegue Entendi. arcar só com 74%, não chega a 100%. Aham, Certo? entendi. A Certo. liquidez, aqui, já com a liquidez seca que desconsidera o estoque, a empresa já não consegue arcar mais 100%. Ok. Já as lojas americanas, ela possuía de ativo circulante menos estoque 3.895.785 reais. E o passivo 7.589.256. O indicador ficou 0,51. Alguém pode fazer um parecer técnico assim, ó, rapidão, o que significa isso? Significa esse indicador? Que ela não teria condições de pagar suas despesas? Vamos lá. Que despesa seria essa? Do passivo circulante? Isso. Então, alguém consegue ajudar a Cláudia a melhorar isso? Tá certo, precisa melhorar. Deixa eu ver se eu consigo melhorar alguma Isso. coisa, professor. O parecer técnico da corrente é diferente do parecer técnico da seca. Porque o cálculo é diferente. Qual que é a diferença dos cálculos? É ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Isso. Como que você falaria para o seu gerente, olhando esse indicador aí? Como você explicaria para ele? E o totais de bens seria desconsiderado a curto prazo para honrar as despesas? Sim. Não sei, eu tô pensando. Alguém me ajuda. Vamos pensar, pessoal. Vamos ajudar aí. Ajudar a Cláudia aí. Como a gente pode fazer o parecer técnico? Antes, na liquidez corrente, o estoque era considerado, então eles conseguiriam pagar, se eu não me engano, um pouco do seu passivo circulante a curto prazo. Mas agora, desconsiderando o estoque totalmente, eles não conseguem arcar completamente com o seu passivo circulante a curto prazo. Melhorou. Isso, Amanda. Parabéns, Amanda. Obrigada. Alguém consegue complementar mais? Eu não, a Amanda já falou tudo. Cauane. Pode acabar de complementar, professor.
Olha, uma visão que se alguém, olhando os indicadores da Pernambucanas, 0,74 antes e agora o 0,51, meu gerente viesse perguntar para mim, e aí, Flávio, como que tá a empresa? Eu falaria para ele assim, olha... Hã? A empresa regrediu. Isso, não regrediu, porque agora desconsiderou uma conta. Então, por isso que tá menor o valor. Isso. Antes era 0,74, agora é 0,51? Não escutei, desculpa. Antes era 0,74 e agora é 0,51 da Pernambucana? Isso. Então ele caiu. Isso. Mas como é que eu falo assim, caiu? O que significa caiu? No parecer técnico, a gente nunca pode falar caiu, aumentou. Uhum. Tem que falar assim, a empresa elevou a indicação. Tem que usar palavras mais adequadas. Por exemplo, o que eu falaria para a loja americana se ela viesse me perguntar? Fala assim, olha, eu fiz uma análise e fiz 2 análises. Uma análise foi ele considerando todos os seus bens e direitos a curto prazo, ver se você consegue pagar as obrigações a curto prazo. O que significa curto prazo? Aquelas que vencem em menos de 12 meses. E a sua empresa ela consegue pagar só 74, 75% das suas obrigações a curto prazo. Agora, se levar em consideração, isso se você conseguir vender o seu estoque. Agora, levando em consideração, sem a venda do estoque, você consegue arcar só com 51% da sua empresa de pagamento a curto prazo. Então, a empresa tem que saber se vai vender todo o estoque e pagar 74% do que ela deve, ou se ela vai querer com o estoque mesmo, sem vender o estoque, arcar com 51% das obrigações. Professor, Então não regrediu. Pode falar. Pode falar. Não, é que eu ia falar, então não é que regrediu ou piorou a situação da empresa, é só questão que deu uma diferença por conta do estoque. Mas não significa que a empresa seja ruim. E isso aí é uma decisão que a empresa vai ter que tomar. Aham. Ô, Flávio. Por exemplo, das casas... Pode falar. Não, continua, deixa eu terminar, vai. Por exemplo, da Casas Bahia. O que o parecer técnico vai ajudar ele? Voltando, vou dar o parecer técnico agora analisando os 2 lados. Analisando a corrente e analisando a seca. Ele fala, Flávio, e aí, você fez as análises lá que foi solicitado? Não, eu fiz sim. Das análises realizadas, se você vender o seu estoque, você consegue honrar com 100% da sua dívida. E ainda sobra 25% dos seus bens e direitos a curto prazo. Agora, se você quiser hoje pagar suas obrigações a curto prazo com seus direitos a curto prazo, sem levar em consideração o estoque, você não consegue pagar suas obrigações a curto prazo. Você consegue pagar só 90%. Então, tipo assim, a liquidez seca, ela não pode depender do estoque, porque o estoque é alguma coisa que tem que sair, não pode só entrar? Isso, o estoque, eu preciso vender ele para ter dinheiro, não é? Sim. Então, não é uma coisa rápida, assim, pá, vamos lá. É mais difícil você vender um estoque, zerar um estoque. Agora, duplicados a receber, você consegue descontar em factory, você consegue ligar para o cliente, viu? Eu dou um desconto para você pode pagar a gente, duplicata agora está só à vista, então você consegue fazer um manejo. Já o estoque é mais difícil. Então, essa liquidez seca, o que você consegue fazer sem ter o esforço de vender o seu estoque? Você consegue arcar? Sim ou não? Aí o indicador fala se consegue ou se não consegue. Ah, tá, entendi. Nesse caso, o que eu aconselho ele? Olha, eu aconselho você vender todo o seu estoque para conseguir pagar suas obrigações a curto prazo. Porque se você não considerar o estoque, você não consegue pagar suas obrigações a curto prazo. Você consegue pagar apenas 90%. No caso das Casas Bahia. Então poderia fazer uma super promoção, desconto, alguma coisa. Poderia dar uma solução desse tipo.
Sim, assim, ou espera vender todo o seu estoque, ou estimula a vender o seu estoque com descontos, alguma coisa, para poder valer a pena. Aí sim. Mas agora, de imediato, sem considerar o estoque, você não tem condição de arcar com suas obrigações a curto prazo. É muito importante essa informação. Seus bens e direitos a curto prazo, circulante, e obrigações a curto prazo. É muito importante, porque se você falar obrigações, ele vai envolver obrigações a curto prazo e a longo prazo, e não é essa a verdade. Certo. Certo? Pessoal, todo mundo tranquilo? Cláudia, Letícia? Sim. Tranquilo? Tô. Correto, Beleza. professora. É que Sim. eu tô sem áudio Tranquilo porque eu tô na também. rua, aí sai muito barulho. Certo. João, Cauane, Rebeca? Oi, tô bem. Sim. Tá vivo, João? Eu tô vivo. Ok. Vamos lá. A Marisa. Ela apresentou um indicador de 4,33 na corrente. E agora ela apresenta um indicador de 3,53. Ou seja, a empresa Lojas Marisa, ela apresenta um indicador de 3,53, que relata que ela consegue pagar tranquilamente as obrigações a curto prazo, e até ainda sobra um restante de 2 vezes mais do valor que ela pode pagar. Pagar também não seria adequado, seria arcar com suas obrigações. Tanto com a corrente como a seca, a empresa consegue arcar com suas obrigações a curto prazo, levando em consideração seus bens e direitos a curto prazo. Então temos 3 situações aqui. As situações das Casas Bahia, que se ela quiser pagar as suas obrigações a curto prazo, ela tem que optar por a liquidez corrente. A liquidez seca ela não tem condição, porque desconsidera o estoque. As lojas pernambucanas, que ela, tanto uma quanto a outra, se ela vender todo o seu estoque, se ela considerar o estoque, ela não considerar o estoque, da mesma forma ela não consegue honrar com a sua totalidade a curto prazo. Lógico, se ele considerar o estoque, ela consegue pagar bem mais de suas dívidas, 34%, do que sem considerar o estoque, 51%. E há outro caso, que é a Lojas Marisa, que independente se ela considerar o estoque ou não considerar o estoque, ela consegue arcar com suas obrigações a curto prazo tranquilamente. Certo? Certinho. Certo. Vocês querem que eu já faça o exercício aplicando a fórmula? Ou vocês preferem que eu passe a liquidez seca, a imediata e a geral, depois faço uma vez só o exercício com vocês? Eu acho melhor fazer um por vez. Eu prefiro. Então, vamos lá, então. Vamos fazer isso já. Vou entrar no Teams, então. Eu vou fazer o exercício. Como que eu vou fazer se eu tô na rua? No caso, o Cláudia, você acompanha depois o vídeo. Faz o quê, Letícia? Vai fazer de casa. Fia, eu tô resolvendo as coisas pra minha mãe desde manhã cedo. Não, você Minha vai mãe não pode escutando. sair na rua. Você vai escutando. E depois, na aula, você vai fazer atividade depois particular sua. Vou fazer então atividade tá. Tá? Vai escutando, vai vendo, coisa vai tirando dúvida também. Ó, Sim. exercício aula online. Então eu vou continuar com vocês, ó. A aula passada a gente fez abril, março e fevereiro, a liquidez corrente. Certo? Tá conseguindo ver agora, ó, o Teams? Eu tô conseguindo, mas é porque eu tô. Certo, eu vou Eu colocar não agora vejo aqui. nada. O seu acho que vai continuar não vendo, mas eu mando o print também. Ele tá fazendo no Excel agora a liquidez seca. Vou apagar os pareceres técnicos. Professor, Oi, vai falar.
A gente vai fazer junto com o outro que a gente fez? Isso, eu vou abrir mais um no Teams, liquidez seca, imediata e geral. Aí vocês vão realizar os 3 cálculos e me enviar. Certo? Posso entregar depois? Ok, Ó, professor. na verdade, eu nem abri ainda no Teams para entregar. Ah, tá. Então tá bom. O corrente, quem fez, quem não fez, já fechou. Ô, professor, mas Oi. não, mas é até 11h59, tá lá? Sim, até quem fez hoje, tá? Por isso que eu Mas não tô então- corrigindo. Só falta te mandar foto. Ótimo, manda no Teams. Até hoje vai aceitar a liquidez corrente. Quem não fez liquidez corrente, perdeu o prazo. Hora que for enviar a liquidez seca, imediata e geral, faz a liquidez corrente e manda. Mas aquele arquivo não vai aceitar mais a partir de hoje. Certo. Certo? Ó, Certo. então, Eu me distraí. O que aconteceu? a atividade liquidez geral. Desculpa, a liquidez corrente. Não Que será era pra mais hoje? aceita depois. Sim, já entreguei. Ótimo. Quem não entregou, vai entregar. Entregou, entregasse. Quem entregou, vai entregar junto com essa atividade agora aqui. Ô, professor, não fala isso não, que eu fico chateada. Não, que na verdade eu estou já corrigindo, dando parecer para vocês no feedback individual. É importante que faça as atividades para a gente ter um raciocínio lógico, porque depois que pega tudo de uma vez só, aí é complicado de entender. Tá, então peraí. Eu vou fazer, você vai passar a atividade, a gente vai fazer em cima daquela que a gente fez e te mandar de novo? Isso. Tá. No mesmo arquivo, pode ser? Isso, vocês vão continuar o arquivo. Faz o download daquele arquivo lá, faz a liquidez a seca, a imediata e a geral. Finalizando elas, vocês já enviam um arquivo de novo, que o próximo arquivo que vocês têm que enviar no Teams é sobre esses 3 indicadores. Ah, tá bom. Certo? Mas daí eu vou dar um prazinho maior nesse, vou deixar até para sexta que vem. Tá bom. E aí, segunda-feira, a gente tira as dúvidas se tiver. Certo? Ó, vamos lá então. Abril. Todo mundo tá acompanhando comigo? Vou dar um zoom maior aqui, mas vocês conseguem dar zoom também na tela suas, para quem tá conseguindo ver. Abril, ativo circulante menos estoque. Então, vou dar um igual aqui. Eu vou lá no mês de abril. Ativo circulante menos o estoque. O estoque é 13.140, que é a soma das portas das janelas. 241.860. Passivo circulante, abril. Passivo circulante, abril, 45 mil. Aqui o indicador. Onde tá vendo isso, professor? Ó, eu vou pintar as células. 141. É que tá meio travando aqui. Ó, eu vou bem devagar. Então eu Ele vou tá vendo isso daí no balanço patrimonial que ele mandou pra gente no Teams, Letícia. Isso. Ó, eu vou pintar de verde, de azul. Menos o estoque. E abril 45 mil que é o circulante. Esse daqui, 255 menos 13.140, que é o ativo circulante menos estoque, dividido por abril, que é 45 mil. 45 mil. O indicador é ativo circulante menos estoque. Opa! Ativo circulante menos estoque. Desculpa. Dividido por estoque. Dividido por ativo circulante menos estoque dividido por passivo circulante. Dá um total de 5,37. Certo? Vamos continuar. Vamos fazer a análise dos 3 meses. Depois a gente faz o parecer. Ok? Março, liquidez seca. Mesma coisa. Igual, vou lá no balanço patrimonial. Ativo circulante menos o estoque. 11.640, que é a soma de portas e janelas. 243.360. O meu passivo circulante de março
45 mil. Igual. Agora o indicador. 243, que é ativo circulante menos estoque, menos passivo circulante. Desculpa. Dividido por passivo circulante. 5,41. Agora o mês de fevereiro. Ativo circulante menos estoque, 8 mil, que é a soma de portas e janelas, dividido por passivo circulante, 35 mil. Agora a fórmula, 237 mil dividido por 35 mil, que é o circulante, passivo circulante. Deu um indicador de 6,77. Até aqui tudo bem? Sim. Tudo bem. Sim. O que eu fiz diferente? Nada. Apenas peguei o valor da fórmula, peguei a fórmula, peguei os valores no balanço patrimonial, que vocês já sabem, decore salteado, onde que é o circulante, o que é o não circulante, o que é estoque, o que é passivo, o que é ativo. E aplicaram na fórmula. Um dividido por outro, chegou o indicador. O essencial é o parecer técnico. Porque isso daqui, pessoal, infelizmente, o computador já faz. O que ele não faz é o parecer técnico. Então, o nosso diferencial é o parecer técnico. Porque é através dele que a gente toma decisões. Oi? A parte difícil fica para os humanos. É, a parte de cálculo, o computador também faz. Agora, o parecer técnico é nós que temos que fazer. Certo? Analisando aqui, então, abril, março e fevereiro. O que a gente pode analisar? Ó, de acordo com a liquidez seca, a empresa consegue Ô, gente, o de vocês tá travando também? Tá meio lento, mas é o delay da tela. Ó, normalmente quando eu vejo pelo Note, trava bastante. Mas hoje eu tô vendo pelo celular e não tá travando tanto. Eu tô vendo pelo celular, tá travando, tá, tipo, lento, sabe? Bem lento. a próxima aula eu vou ver se eu consigo fazer pelo aplicativo. Eu tô fazendo pela internet. Eu tô vendo pelo aplicativo do... Eu consigo fazer pelo aplicativo do Teams. Vamos ver se trava menos. Certo? Então, de acordo com a liquidez seca, a empresa consegue arcar com suas obrigações a curto prazo. É essa informação que você quer que a gente mude no nosso trabalho? Isso, a curto prazo. Isso é muito importante. Você tá escrevendo bem, hein, Flávio? Você tá vendo, né? Hoje eu estou sem minha lente. Ah, entendi. Então... Não, primeiro ele escreve liquidez com Aí S no final, depois ele escreve com Z, não entendi nada. Não é com Z. A empresa consegue arcar suas obrigações a curto prazo, levando em consideração seus bens, direitos a curto prazo, esperando o estoque. O indicador apresentado é de 5,37. Dentro dessa forma, arcar com 5 vezes mais o valor
Por que no não pode valor. pôr número? O ideal seria colocar número apenas quando tiver dados, realmente for dados. Agora, quando for escrever, é necessário escrever 1, 2, 3, escrito por extenso mesmo. Ou então colocar o número entre parênteses. Mas daí daria mais trabalho. Professor, Pode falar. eu vou te fazer uma pergunta, mas não é sobre a matéria. Ah. É verdade que o Senac doou um monte de máscara pra Santa Casa? Sim. Que legal. Da onde eles tiraram todas essas máscaras? Então, essa pergunta aí eu vou até verificar, eu passo para vocês. Mas tinha um programa do Senac que a gente tem vínculo com outras empresas. Então, que legal. Que então a lindo. gente provavelmente deve ter conseguido verba com outras empresas ou ter comprado de outras empresas máscaras e tá entregando para Santa Casa. E essa máscara aí é aquela lá que troca o refil? Olha, essa pergunta eu não sei responder para você. Mas tá bom, obrigada. Não, nada. Tem também, foi doado o Sistema S do comércio, que seria o SESC e o SENAC, foi doado R$1 bilhão para essa parte também do coronavírus. Tudo em Mas alimentos. é só em Araraquara ou no Não, geral. do Brasil? Não, o estado de São Paulo. Estado de São Paulo. Professor, e quando vai voltar às aulas mesmo? Olha, no site, a informação que a gente tem é por prazo indeterminado. Tá. A gente espera que o mais breve possível. E uma forma, assim, que eu percebi, eles não podem colocar esse período de férias para nós ou para os funcionários também e, sei lá, prolongar o tempo de curso? Isso pode, mas isso afetaria a conclusão do curso para vocês. Fora que Por também quê? afetaria outros cursos futuros. Não necessariamente disso, mas se caso fosse dado férias para vocês, ficariam aí talvez 2 meses ou um tempo que a gente nem sabe quanto tempo sem ter contato nenhum e querendo ou não vai prolongar. Em vez de ser um curso técnico de 1 ano e meio, ser um curso técnico de 2 anos, 3 anos talvez, ou 2 anos e meio, prolongaria muito o curso para vocês. Isso atrapalha no ensino. Tá, entendi. Faz sentido. Gente, cortando de novo a matéria do Flávio. Mas vocês perceberam que a gente tá muito ferrado em questão do nosso projeto integrador? Porque a gente tá empacado, a gente não tá pensando em nada. Não, a gente tem algo pensado e a gente... da última vez que a gente falou com a Vanessa, que ela perguntou sobre, a gente acabou não falando sobre o que o Bruno deu a ideia de fazer uma integração com a sala de aprendizagem. A gente falou. Mas alguém falou isso para algum professor. Mas quando eu falei com ela no final da aula, ela falou que ela não sabia. Mas eu acho que comentaram depois. Não prestou atenção, porque a gente falou no meio. Eu tô preocupada com o nosso projeto integrador. A gente não tá tão ferrada assim. Aqui as pessoas não estão dando muito valor. Mas o que adianta a gente conseguir montar o projeto integrador e não conseguir apresentar? Vai dar certo. Agora vamos focar na tarefa. Vocês tiveram essa semana de projeto? Não. A gente não tá tendo. Não, mas vocês vão ter. Semana passada. Se eu não me engano. Nem semana retrasada. Não, essa semana vai ter. Eu só preciso verificar. Essa próxima vai ter. O professor, só me responde uma coisa, então. E quando, então, volta às aulas? Infelizmente, essa informação também eu não tenho. Também estou Porque, então, esperando não a resposta vai dia 7, porque em São Paulo foi prolongado para o dia 30 de abril. Eu não sei se... Bom, na minha escola ia voltar dia 21 desse mês. Dia 21, porque vocês estão de férias a partir de segunda-feira. Sim, a partir do dia 6. Estão de férias a partir de segunda-feira.
Nós, por enquanto, é prazo indeterminado. Não falou dia 7 não volta, mas também não falou que vai voltar dia 30. A norma que a gente tem é por prazo indeterminado. Estamos esperando um dia certo que vai voltar. Tá bom, mas eu Mas posso a te gente entregar for atividade, olhar- né, de liquidez. Pode, nada, aqui continua. Por isso seria necessário Ó. até quem não tá com internet, encontrar alguma forma de conseguir a internet. Porque, quem ou não, a gente não sabe como que vai ser. Ô, professor, eu estou esperando instalar a minha. Certo. E nem E a sabe gente- se ele vai, né? Se eles vão É. falar, porque A a Ana gente- também pediu. A gente entende todos os casos. Flávio, tá difícil, tô só no celular, eu tô só no computador, ou eu tô só no WhatsApp, eu não funciono no Teams. A gente tem todos os casos, por isso que a gente pede para vir falar com a gente. A gente vai encontrar o melhor método possível para vocês aprenderem, nem se Ô, for professor, por correio. A gente não quer que vocês formem algumas a aprendizagem seja defasada, mas para isso vocês precisam falar com a gente e relatar o problema. Pode falar, você sabia Letícia. você sabia que no Snapchat dá pra fazer isso aí também? Videoaula? Né? Tem o praticamente- Skype também. Ah, sim, Snapchat, mas o Skype Twitch, Instagram, Facebook. limita a quantidade de pessoas. Ah, tá. Que participa. Professor, tem mas 10 na nossa sala tem 15 pessoas. E dessas 15, no máximo que eu contei até hoje, são 12 pessoas contando com o docente. No caso, teria 12 pessoas no total mesmo que participam da aula. Mas eu acho que o WhatsApp ele funciona até 5 pessoas. O 4? O Skype eu acho que é até 12, 10, 12. Professor, e no Insta? Mas no Instagram tem como a gente fazer aquele negócio de transmissão, não é? Então, mas É daí tipo a uma transmissão, querendo ou não, isso daí vai. O Instagram tem como gravar? Não, não tem. E Não, também não a tem. transmissão teria que ser só para vocês. Mas- Tem um aplicativo que grava a tela. Mas tá tão E o complicado o Skype, Teams assim? tá? Ah, professor, é muito difícil às vezes de entrar. Por exemplo, pelo computador tem dia que vai, tem dia que não vai. Aí toda vez, pelo menos agora, eu tô tendo que esperar alguém, tipo, convidar. Aliás, a Meire tá sempre convidando. Aí eu consigo entrar pelo celular. Mas aí, às vezes, eu não consigo ver o que tá escrevendo, sabe? É meio complicado. Sim, eu Ah, entendo. mas vamos falar a O verdade. Ulisses falou que ia Muita fazer no falta de YouTube. vontade de muitos alunos. O YouTube é legal, porque, tipo, dá pra ver e aí fica mais fácil pra Mas gente no também. Só que a gente não tem como consegue a gente falar. participar. A gente vai ter que escrever, o que é ruim. A verdade Isso. também tem que ver assim, ó, se todos é possível vocês falarem, se todos é possível vocês escreverem também no chat, se é possível compartilhar arquivo, eu consigo compartilhar o arquivo na hora com vocês aqui pelo chat. Será que os outros é Então, possível isso que é também? diferente, né? O professor tem também Skype, quem sabe? O Skype ele é limitado, a gente pode estar vendo também, não tem problema. Só que daí todo E o mundo teria que Snapchat, migrar. Letícia? Oi? E o Snapchat? Suporta quantas pessoas, mais ou menos? Mas é possível vocês falarem pelo Snapchat? Provavelmente. Ah, eu tenho o app. Eu acho que dá sim, porque é como se fosse uma chamada. Que nem a gente tá fazendo. Sim, Professor, façam o teste. Se caso der certo, vocês falam. A gente prefere, a gente faz o teste e vê se dá certo. Se der certo, sem problema nenhum. Depois que acabar a aula, a gente tenta. Sem problema. Professor, mas ó, eu vou falar, é muita falta de vontade de muitos alunos. Porque ontem eu liguei para uma pessoa que falou que não estava conseguindo acessar nem nada, e eu e uma outra pessoa tentou ligar para a pessoa e a pessoa recusou 3 vezes a ligação. Aí eu falo aquele lema, né? Cada um sabe o que quer da vida. Aí eu não tenho como forçar a pessoa também a estudar. Pra mim tá Então, completamente fácil no Teams, em qualquer coisa. Pra mim. Pra mim também. Tá a gente tranquilo. entende que tem. Agora, pra que mim, tá tenha dando também, por enquanto. A gente entende também que tenha dificuldade de acesso, a internet às vezes fraca, tudo.
Por isso que eu e o Ulisses estão sempre tentando achar algum método. Eu estou gerando o link no YouTube, para quem tem poucos dados móveis assistir o vídeo, conseguir fazer atividades. A gente aceita por e-mail as atividades, quem não consegue acessar o Teams. É assim, ó, é um período que a gente não tem um suporte assim, ó. Agora vai ter aula online, tem uma preparação, um sistema, algo que vocês também estejam preparados para isso e nós também preparados para isso. A gente foi pego de surpresa. Então, se vocês encontrarem outro método que seja mais fácil e seja melhor, ok, a gente muda. Só que também tem que regaçar as mangas e fazer, porque trabalho vai continuar tendo, o Teams não vai ser substituído, as atividades vão ser controladas pelo Teams também. Eu acho que teria só mais um aplicativo para a gente estar estudando, para estar realizando atividades. Entendi. A gente pode estar testando outros métodos, mas o Teams, ele, para integrar atividades, vai ser continuado. Certo. Eu acostumei mais com as aulas online. No comecinho tava sendo foda. Ah, não me acostumo nunca, eu odeio. Também até que eu tô me odeio. acostumando. Mas Me é o acostumei. jeito, né? Senão a gente não estuda. Mas vamos continuar? É verdade. Vamos. A gente já perdeu mó tempão aqui falando. Vamos lá, É então. verdade. Perdeu meia hora já. É. Analisando a liquidez corrente, a liquidez seca, na qual apresentou um indicador de 5,41, que representa... Professor, por enquanto a gente está estudando a liquidez seca e a liquidez corrente. Isso, Tá, até agora é essas duas. sim. Tá bom. Que silêncio. É que senão atrapalha a concentração. É verdade. Ó, fiz um parecer diferente. Vocês podem realizar de N métodos. Analisando a liquidez seca, na qual apresentou o indicador de 5,41, apresenta a capacidade da empresa em arcar com suas obrigações a curto prazo, com seus bens e direitos a curto prazo, desconsiderando o estoque em seu cálculo. Não falei de porcentagem, mas posso continuar aqui e falar. Sendo capaz de arcar com 5 vezes Voltou. assim, sendo capaz de arcar com 5 vezes o valor de suas obrigações do passivo circulante. Existem N métodos para estar escrevendo. E aqui, fevereiro, em questão de fevereiro, março e abril, notou que houve uma diminuição. Certo? Cada vez menos a empresa está podendo arcar com suas obrigações a curto prazo, desconsiderando o estoque nos seus bens e direitos. Nesse caso, então, mesmo desconsiderando o estoque, a empresa vai conseguir arcar com as suas obrigações a curto prazo, certo? Sim, isso, analisando os 3 períodos, sim. Fevereiro, março e abril. Certo. Tranquilo aqui? Sim. Eu vou partir, então, em vez de fazer mais um parecer técnico, eu vou partir, então, já para a próxima liquidez, pode ser? Tranquilo para vocês isso daqui? Pode. Sim. Eu vou deixar para a próxima, então, ó, cada uma cor. Vou colocar uma cor só aqui para a gente saber. Cada cor é um...
cor é um indicador. Então, o próximo que a gente vai falar, então, é liquidez corrente, circulante, dividido, ativo circulante dividido por passivo circulante. A diferença é que do liquidez corrente e liquidez seca é que no ativo circulante se considera um estoque. Ativo circulante menos do estoque, passivo circulante, encontro o indicador e faço a análise. Como que seria a empresa, qual que é o indicador que a empresa apresenta, desconsiderando o estoque na sua análise. Pessoal, esses são indicadores padrões, mas você mesmo pode criar o seu indicador. Eu quero saber se a empresa consegue arcar com suas obrigações, desconsiderando contas a receber. Será que ela consegue? Vocês podem fazer análise. Vocês podem criar a análise que vocês quiserem. Isso só consegue criar uma análise se você tem um objetivo para ela. O objetivo é saber se a empresa não receber mais nada, ela consegue arcar com as suas contas? Ela consegue. Se eu ignorar o caixa, ou se eu ignorar o banco, a empresa consegue pagar suas contas? Consegue e não consegue. Então você pode analisar todas as suas informações. Será que a empresa consegue arcar com suas obrigações, com seus bens e direitos a curto prazo? Somente o salário da empresa? Somente os fornecedores? Será que ela consegue ou não consegue? Faz a divisão e encontra. Então você pode montar o indicador que você quer e falar, esse indicador eu estou analisando por causa disso, eu quero saber isso. Sabendo o que você quer saber, você consegue montar um indicador para saber se a empresa é capaz ou não. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Sim. Bom, o próximo, pessoal, é a imediata. A liquidez imediata ela é mais conservadora de todos, porque ela considera só os caixas, saldos bancários e aplicações financeiras em seu cálculo. Vocês lembram do balanço patrimonial que tem a liquidez, que tem o disponível? Que é a disponibilidade? Sim. É isso. É a disponibilidade que a empresa tem de arcar com suas contas. Mas a disponibilidade não é o mesmo do circulante? Não entendi. O valor de disponibilidade não é o mesmo que o circulante? Na verdade, não. Ou é tudo, é o circulante e o não circulante? Não, disponibilidade é o valor que a empresa tem disponível. Por exemplo, caixa, banco e aplicação financeira. Professor, Sai da tela, por favor. Eu vou voltar. você falou que a gente podia criar o nosso modo de ver as liquidez, né? Isso. Só que assim, a gente só pode criar um modo depois de passar por todos os 5. Não. Esses daqui são 5 padrões. São os padrões que geralmente se utiliza. Mas você pode criar qualquer fórmula, qualquer indicador para você analisar alguma coisa. Esses são assim, são padrões. Normalmente são utilizados esses, mas nada impede você criar qualquer outro indicador. Entendi. Professor, mostra o balanço patrimonial lá de novo. Sim, peraí. Você tirou sua tela? Ela saiu. Peraí, eu vou passar de novo. Você queria ver o balanço patrimonial?
Isso? Isso. Cadê aqui? Olha o The Voice. Professor, Canto você lembra muito. que eu te mandei mensagem? Foi bem Falando lindo que essa cantoria aí. Oi, não escutei, Cauane. Você lembra que eu te mandei mensagem falando que eu não tava conseguindo ver meus feedbacks? Sim. Eu consegui ver hoje. Eu acho que ficou... Eu escrevi o feedback, na verdade eu atualizei a página hoje. Eu escrevi o feedback e enviei. Só que ele ficou pendente, ele ficou carregando. E hoje, na hora que eu abri o Teams, ele enviou. Ah, então foi por isso. Porque aí apareceu, tipo, uma mãozinha mostrando qual você tinha respondido. E aí eu entrava e já aparecia o feed. Ah, é isso então. Eu tinha feito o feedback, que eu avisei o pessoal, e não tava constando. E você me avisou, mas alguém vieram me avisar. Falava, eu não tô achando os feedbacks. Aí eu falei, fica tranquilo que tá ok. Não, tem que arrumar isso. Aí deu o feedback individual. Fui eu! Isso, Eu Cláudio. fui. Aí eu falei a situação, se precisava fazer mais alguma coisa, estava ok. Aí hoje eu liguei a internet novamente e ele falou para reprocessar a tela. Aí eu reprocessei a tela e ele enviou o feedback. Flávio, Foi, pode então falar. disponível seria o valor do Caixa, Banco e do seu capital social? Não. Caixa, banco e aplicação financeira. Aplicação financeira? Como assim? Por exemplo, no banco eu tenho 176.450. Certo. Só que 100 mil reais ele está aplicado numa conta do Bradesco CDB. E 76 mil ela tá na conta corrente. Tá. Entendeu? Como se fosse assim, tá uma em cada banco, só que uma tá aplicada e outra tá na conta corrente, ou tá na poupança. Ele fala e aplicações financeiras para não esquecer de colocar as aplicações financeiras também. Ah, tá. Então seria... Tá, esse Tá, 229.360 é o 52.910, 176.450? Isso. Disponível. Ah, tá. Esses dois Entendi. aqui. Entendi. Voltando lá. Liquidez imediata. Então, ele vai levar em consideração a disponibilidade com o passivo circulante. Ou seja, apenas as contas de disponibilidade imediata que possuem capacidade de quitar suas obrigações a curto prazo. Alguém consegue falar para mim o que significa? Para que serve a liquidez imediata? Alguém tá aí? A gente tá pensando. Tô pensando, senhor. Eu acho que... Tô pensando, professor. Não sei, porque, tipo, é uma coisa imediata. Para pagar as contas mais rápido? Meu Deus, gente, todo mundo falando junto. Pessoal, Um de cada vez, por favor. Vamos lá. Vamos fechar o olho. Não fecha o olho não, Cláudio. Vai cair aí. Professor, qual foi a pergunta? Oi? A minha ligação tinha saído. Certo. Qual foi a pergunta? Repete a pergunta, por favor. O que seria uma coisa imediata? A minha ligação... Rápida. Uma coisa imediata para pagar no momento. Isso, imediato. O que você teria de imediato para pagar suas obrigações? Ou seja, caixa e banco. Isso, dinheiro. Então, essa liquidez imediata, ela quer saber se você tem capacidade de pagar imediatamente as suas contas. A curto prazo. Interessante. Então, a empresa é capaz, utilizando as disponibilidades aqui em cima, dividido pelo massivo circulante, ele quer saber se a empresa imediatamente ela consegue pagar suas obrigações a curto prazo? Vamos ver. Aparece o indicador se sim ou não. Uhum. Casas Bahia. Peguei as disponibilidades, caixa, banco e aplicação financeira e dividi por passivo circulante. 6.835.420. Apresentou o indicador de 0,38.
que corresponde a Professor, 38%. Que ela não conseguiria. professor, Oi, mas a imediata, ela também tira só o estoque, igual a seca. na verdade, a disponibilidade, ela tira tudo. Eita, pera, Ó, então, ela só pega o ela- dinheiro do caixa do Isso. banco, os dois. Só caixa e banco, estoque, clientes ou qualquer outro que tiver, ela não quer saber. Ela quer saber o quê? Ela quer saber somente o que está disponível para a empresa. Entendi. Então, Porque ele esses analisa. disponíveis é o que são para pagar quando for necessário agora. Tipo, quero pagar alguma coisa agora, então tem que ser agora. Não pode depender de dinheiro de cliente ou dinheiro do estoque. Isso. Imediato, ela quer saber imediatamente. Tem capacidade de pagar imediatamente? Sim Não, ou Vamos ver. A Casa Bahia não. Não 100%. Imediata. Eu acho que a maioria não tem, na verdade. Vamos voltar aqui para analisar. Ó, de acordo com o cálculo, a empresa ela consegue arcar só com 38% do passivo circulante com as disponibilidades. Uhum. Vamos ver o parecer técnico. A empresa Casas Bahia apresenta um indicador de liquidez imediata de 0,38, que representa sua capacidade de honrar com as obrigações a curto prazo com sua disponibilidade, caixa, banco e aplicação financeira. Conforme o indicador, a empresa consegue honrar apenas com 38% das suas dívidas a curto prazo. Legal. Certo? Professor, As lojas americanas... Entendi. Pode falar. quando a gente tem investimento, também entra em aplicação financeira? Isso depende. Se o seu investimento ele for um investimento em dinheiro, sim. Agora, se for um investimento em bens, ele entra imobilizado. Tipo assim, se for um investimento em ação, que não é tangível, então não é calculado. Se for um investimento, assim, eu comprei ações, aí você tem um bem, você tem uma cota, ações, isso entra lá no intangível. Agora, você pegou e você tem dinheiro aplicado, aí você coloca ele nas disponibilidades. Ah, entendi. Certo? Então, lojas pernambucanas, 0,20. Então, conforme o cálculo da liquidez imediata, a empresa consegue arcar com suas obrigações a curto prazo somente com 20% do que está disponível. Então, a empresa ela consegue arcar com suas obrigações a curto prazo? De forma imediata, não. Ela consegue arcar somente com 20%. Isso. Mas, imediatamente não. Mas e se eu desconsiderar o estoque? Se você desconsiderar o estoque, a empresa consegue arcar só com 51%. Mas se eu vender o estoque e ele transformar ele em dinheiro? Tá. E aí você consegue arcar com 74%. Beleza? Levando em consideração a Casas Bahia. Imediatamente, se eu quiser pagar as obrigações a curto prazo, eu consigo arcar? Olha, de forma imediata, não. Você consegue pagar só 38%. Só 38% você consegue arcar. Nossa, só isso? E se eu considerar o meu estoque? Se no meu ativo total eu desconsiderar o estoque? Você consegue pagar 90% só, mas você não consegue arcar com 100% ainda. Bom, e se eu vender o meu estoque? Bom, se você vender o seu estoque e levar em consideração todo o seu circulante, você consegue arcar com 100% e ainda sobra 25% para você do circulante, do ativo circulante. Beleza? Liquidez imediata. Buguei. É tipo um funil, não é? Tipo, isso. Aí vai funilando para ver se a gente consegue pagar com um pouquinho, no caso. Isso. Nossa, somente com duplicados a receber, a empresa consegue pagar todas as suas obrigações E a curto todo prazo. o restante Nossa. que sobra é lucro para ela.
É assim, é um dinheiro que vai sobrar de ativo. E ativo é bens e direitos, são coisas boas. Certo? A Lojas Marisa, só com o dinheiro que ela tem em caixa e banco e aplicação financeira, ela consegue pagar 2 vezes suas obrigações. Ela tá bem, então. Sim, se hoje fosse fechar a empresa, ela conseguiria pagar todas as suas obrigações a curto prazo. A gente não sabe o a longo prazo, a gente não sabe o passivo circulante, não circulante. Mas a curto prazo ela consegue. 2 vezes mais ainda. Se soubesse o ativo não circulante, ela poderia pagar também. Você poderia fazer o cálculo sem problema nenhum. Certo? Ok. Então, vamos fazer então o nosso cálculo aqui. Já temos a liquidez corrente, liquidez seca. Vamos fazer agora a liquidez imediata. Fórmula. Se eu quero saber o quanto que eu consigo pagar das minhas disponibilidades, meu passivo circulante, eu coloco sempre o que eu quero em cima. Quanto eu consigo pagar o de cima com o de, eu consigo pagar o de baixo com o de cima. Então, disponibilidade dividido para passivo circulante. Disponibilidade para passivo circulante. Se eu quisesse saber se ela é capaz de arcar com sua disponibilidade o seu passivo circulante e não circulante, era só colocar aqui, ó, passivo circulante mais não circulante. Eu posso fazer isso? Você pode. Acho que você pode. Cria um novo indicador. O liquidez seca, ele fala somente do passivo circulante. Mas você pode criar o indicador que você quiser. Certo? Disponibilidades. Vamos lá. Disponibilidades de abril. Vou vir aqui em disponibilidades. Não é liquidez imediata ao invés de seca? Isso, vou alterar lá. Então, ó, o disponível, 229.360. E no passivo circulante, que vai lá no passivo circulante. Passivo circulante, 45 mil. Março, a mesma coisa. Disponibilidades de março. Dividido por passivo circulante de março. 45 mil. Disponibilidade de fevereiro. Dividido por passivo circulante. Realizando o cálculo agora. Um dividido pelo outro. 5,10. 5,16 e 6,46. Parecer técnico. Analisando a liquidez imediata, é possível observar que a empresa é capaz
e arcar com suas obrigações a curto prazo com sua obrigação com seus bens, direitos somente com a disponibilidade. O indicador apresentado foi de 5,10. Ou seja, é capaz de arcar 5 vezes com suas. Se arcar 100% de suas obrigações e ainda lhe restará 410% em suas disponibilidades. Tranquilo aqui? Sim. Ai, que susto. Tranquilo. Então, analisando a liquidez imediata, é possível observar que a empresa é capaz de arcar com as obrigações a curto prazo somente com disponibilidades, caixa, banco, aplicação financeira. O indicador apresentado foi de 5,10, ou seja, é capaz de arcar 100% com as obrigações e ainda lhe resta 410% em suas disponibilidades. Certo? É necessário fazer outro parecer? 410? Por que 410? Porque 5,10 ele é igual a 110%. Se você 110. Ah, tá, entendi. Tá. Você arcar com 100%, ainda resta. Entendi. Certo? Uhum. Existem N formas de estar escrevendo esse parecer técnico. Certo? Escrever que é ruim. Eu prefiro cálculo, mas tudo bem. O parecer que é um dos mais importantes. Que é ele que vai explicar o que está acontecendo para ajudar na tomada de decisão. Beleza? Precisa de mais um parecer ou tá bom só? Beleza. Você que sabe, já são, não sei. Ah, não, professor, só um tá bom, porque depois a gente tem que criar o nosso. Então, ótimo. É verdade. Então, se alguém se achar necessário, eu faço mais um, não tem problema. Vamos para o próximo, então. Ah, mas aí você fica criando um monte de parecer técnico e na hora da gente criar o nosso, a gente vai ter que pegar a ideia sua. Ah, bem pensado. Gostei. Bem pensado. Eu não faço mais nada também, só vou explicar agora também. Não! Não, sim, eu entendi. Não, mas é bom. Eu gosto de fazer várias formas para vocês verem que não tem um padrão a ser seguido. Você tem que apenas apresentar as informações. Como você vai fazer isso? É um padrão a ser copiado. Mentira. Não, aí, como vai ser feito isso? É você quem escreve, você quem desenvolve. É que eu não sou muito boa com palavras. Eu sou bruta. A parte que eu mais gostei foi a do parecer técnico, porque eu sou boa com as palavras. É isso aí. Mas só isso assim, também. Tem que chegar no Senac. Agora, como você vai de bicicleta, você vai pelo centro, você vai de velotrol, você vai de carrinho, isso não importa. O importante é chegar no Senac. É mais ou menos assim. O importante é fazer o parecer. E ele que fique correto. Verdade. Você tem que ter segurança. Parecer técnico para mim, tá? Hã? Depois eu vou ligar para a Cauane e dar um parecer técnico para mim. Tá bom.
Pessoal, então tranquilo? Liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. Agora é geral, né? Esse print eu mandei para vocês? Imediata, sim. Então vamos pro próximo. Liquidez geral. O próprio nome já fala, geral. Liquidez geral é calculada dividindo a soma dos bens e direitos a curto prazo da empresa pela soma de bens e direitos a curto... Desculpa. Eita! Bens e direitos curtos e a longo prazo da empresa pela soma das obrigações a curto e longo prazo da empresa. Essas informações podem ser obtidas facilmente no balanço patrimonial, nos grupos ativo circulante e realizável a longo prazo e passivo circulante e passivo não circulante. É só pegar os dois totais e dividir, né? Isso. Só o que não pode estar confundindo? É pegar o Patrimônio ativo líquido. total, porque na verdade não é isso, o patrimônio líquido, que não é um passivo, ele é patrimônio líquido. Ah, tá. E não pode confundir o. Porque se ele dividir um pelo outro, vai dar zero. Porque é igual, né? Então, e o ativo circulante e o realizável a longo prazo. O que é o realizável a longo prazo? O não circulante, cliente. né? Não necessariamente. Porque o não circulante, ele envolve o mobilizado. E nesse caso, não envolve o mobilizado. Vamos supor, no não circulante, eu tenho aqui o realizável a longo prazo, que é as duplicatas a receber a longo prazo. Impostos a longo prazo. Isso entra. Agora. Então é todo não circulante, certo? Isso, mas o mobilizado não entra. Por quê? Porque ele não é realizável a longo prazo. Ele é não circulante. Então, tudo que a empresa assim, mas Flávio, o que é realizável a longo prazo? Tudo isso daqui, estoque, clientes, que é realizado há mais de 12 meses. Aí ele entra no não circulante, realizável a longo prazo. Que daí tem clientes a receber após 12 meses, estoque há mais de 12 meses, geralmente não é comum ter estoque, mas pode ser que sim. Aí você vai estar somando ele também. O imobilizado ele não entra porque ele é uma parte imobilizada da empresa, ele não faz parte do não circulante. Mas nada, ele faz parte do não circulante sim, mas nada impede de você fazer um cálculo que envolva o ativo total, todos os meus bens e direitos, é possível? Aí sim você faz o cálculo e é possível você realizar uma análise particular disso. Mas essa liquidez geral, ele envolve somente o circulante e o realizável a longo prazo. Que é aquilo que a empresa tem que está a longo prazo, que seria clientes, impostos a recuperar a longo prazo, que vai mais de 12 meses, certo? E o passivo, ele é o passivo circulante e é o passivo não circulante. Ele quer medir o ativo sobre o passivo da empresa, total. O passivo total e o ativo circulante e o realizável a longo prazo. No caso nosso aqui, a gente não tem nenhum realizável a longo prazo. Então, ele vai ser circulante, 255, mais realizável a longo prazo, 0. Tranquilo? Ok, tranquilo. Vamos lá, então. Então, ó, o liquidez geral, ativo circulante, mais reserva a longo prazo, dividido por passivo circulante, mais passivo não circulante. Aí tem a análise aqui. Passivo circulante mais realizável a longo prazo deu 9.846.304. Dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. 8.835.420. Isso na Casas Bahia. Vou tirar um print aqui e mandar no...
que significa esses 1,11? Representa o indicador de liquidez geral de 1,11, o total de bens e direitos a curto prazo e a longo prazo, consegue honrar 100% com suas dívidas a curto prazo e a longo prazo, e ainda restará 11% de seu ativo circulante e realizável a longo prazo. Então, se a Casas Bahia for considerar o seu ativo total circulante e realizável a longo prazo, desconsiderando, ele não vai considerar o imobilizado e o intangível. É só ativo circulante e realizável a longo prazo. Sobre as suas obrigações totais com a empresa, ativo, passivo circulante e não circulante, ela consegue honrar com 100% e ainda sobra 11% do seu ativo circulante e não circulante. Certo? Ficou tranquilo? Tá certo. A lojas americanas, 0,72, que significa que se somar o ativo circulante e o realizável a longo prazo, eu consigo arcar somente com 72% das minhas obrigações curto prazo e a longo prazo. E a Marisa, levando em consideração o ativo circulante e o realizável a longo prazo, ela consegue arcar com 100% das suas obrigações a curto prazo e a longo prazo. Olha a diferença. Aqui estava 2,12. Agora, levando em consideração o passivo circulante e não circulante, foi para 1,63. De 1, 2, 3, 4, coincidentemente. Pode falar. Quando tiver 1, qualquer coisa, quer dizer que ele tem 100% para pagar, certo? Ele consegue pagar 100%. E se for 2, 3, alguma coisa, não é 100%, é 2 ou 3 vezes. Na verdade, não é 100%, é 200%, 300%. Ah, tá. Faz sentido. Certo. Se você tem 100%, você consegue arcar uma vez só com as dívidas. Se você tiver 2, alguma coisa, você consegue arcar 2 vezes, 200% sobre a dívida. Uhum. Beleza? Beleza. Um outro exemplo, eu tenho 20 reais. Eu tenho uma dívida de 20 reais, eu consigo arcar com 100%, eu consigo pagar o que eu devo. Agora eu tenho 40 reais e tenho uma dívida de 20 reais. Eu tenho dinheiro, tenho 2 vezes mais do que eu preciso pagar. Sim. Se tiver 60, 3 vezes mais. Então eu tenho 300% do valor que eu tenho que pagar. Ah, tá. Legal. Certo? Certo. Pessoal, liquidez geral também, ok? Nada. Ok. Alguma dúvida? Não. Beleza. Vamos lá. Vamos aplicar liquidez geral, então, no nosso exercício. Professor, se eu ficar com alguma dúvida, eu posso te chamar depois, porque eu estou resolvendo umas coisas aqui, mas eu estou assistindo a aula, Pode entendeu? Sim. Ah, então tá. Pode sim. Então tá. Obrigado. Nada. Se for necessário também, pessoal, nada impede da gente ter na quarta-feira a aula também. Claro, a gente quer tirar umas dúvidas na quarta-feira. Aí a gente pode ter a aula na quarta-feira, depois da aula do Ulisses, ou na terça-feira. A gente pode estar remanejando dias também, não tem problema. Certo? Vamos lá, então. Aqui a liquidez. Vou escolher uma cor agora. Roxa. Olha que lindo. Essa é a nossa liquidez geral.
liquidez geral. Eu tenho uma fórmula. Mais realizável a longo prazo. Vou escrever longo prazo. Eu coloco abreviar, mas melhor escrever completo. A longo prazo dividido por passivo circulante mais passivo não circulante. Alguns lugares vocês podem ouvir falar passivo circulante mais realizável a longo prazo. É a mesma coisa de passivo não circulante, beleza? Beleza. Beleza. Então, ó, ativo circulante, vou lá no ativo circulante. Mais realizável a longo prazo. Não tenho, então fica só circulante mesmo. Passivo circulante e não circulante. Então, eu vejo aqui passivo circulante mais passivo não circulante. Não posso confundir e colocar aqui, ó, passivo total, 310. É errado. Ele não leva em consideração o patrimônio líquido. Mesma coisa, ativo circulante, mais realizável a longo prazo. Não temos realizável a longo prazo, então mais 0, 225. Passivo circulante, mais o passivo não circulante, ou realizável a longo prazo. Ativo circulante, mais o não circulante, o realizável a longo prazo, não tenho, mais 0. Passivo circulante, mais passivo não circulante. Agora fazer os cálculos. R$ 4,25. É igual. R$ 4,90. Vamos fazer um parecer técnico, então. Vou fazer o parecer técnico da última, para não ficar só as primeiras. Então, mês de fevereiro. A empresa a empresa é capaz de arcar com 100% de suas obrigações a curto prazo e a longo prazo. Levando em consideração seus bens e direitos a curto prazo e realizável a longo prazo. A empresa apresentou o indicador de 4,90, que demonstra que apresenta 490% de sua capacidade. A empresa é capaz de honrar 100% de suas obrigações a curto prazo e a longo prazo, levando em consideração seus bens
e direitos a curto prazo e seus realizáveis a longo prazo. A empresa apresentou um indicador de 4,90, que representa 490% de sua capacidade de honrar com suas obrigações totais. Então, em vez de colocar curto prazo e longo prazo, também pode ser utilizado obrigações totais, que já vai incluir o circulante e o não circulante. Beleza? Beleza. Alguma dúvida, pessoal, entre liquidez geral, liquidez imediata, liquidez seca e liquidez corrente? Nenhuma. Não. Beleza. Se caso vocês tiverem alguma dúvida sobre balanço patrimonial, vocês me falam. Por isso que a gente teve muito exercício durante a UC11, balanço patrimonial, aí monta a estrutura, aí faz a soma. Foi até exaustivo, porque vocês viram que é necessário para essa UC saber essas informações. Saber o que é circulante, saber o que é não circulante, saber o que é passivo, ativo, o que é disponível, o que é imobilizado. Porque se vocês não souberem disso, não vai ter nem como fazer cálculo de alguma coisa que vocês não sabem nem de onde vocês têm que tirar. Beleza? Beleza. Beleza. Então fica assim, então, pessoal. Por hoje é isso. Na segunda-feira, eu posso estar passando para vocês mais alguns cálculos, assim, ó. Ajudar vocês a como fazer isso. Tirar as dúvidas. Eu não pretendo, na segunda-feira, passar algum conteúdo assim, nossa, passar mais conteúdos, mas sim vou estar revisando na segunda-feira o que vocês fizeram no Teams. Então, quem conseguir já fazer as atividades ou começar a fazer, segunda-feira eu vou estar revisando. E também eu não acho... Se eu passar as informações para vocês, pessoal, vamos lá, eu passar mais informações, mais indicadores, eu acho que vai atropelar as coisas. Correto? Então, o que eu posso fazer? O que vocês acham de eu deixar a nossa aula na segunda-feira? Eu fico online e vocês vão me perguntando, vão tendo dúvida durante a aula da parte da tarde. E na terça-feira a gente tem a nossa aula. O que vocês acham? Por mim, tudo bem. Tudo bem também. Porque daí dá um tempo para vocês fazerem na segunda-feira, então não haverá assim, ó, uma explicação de um conteúdo novo. Será um tempo para vocês fazerem as atividades. E na terça-feira, aí eu entro também, né? Vou estar segunda-feira e terça-feira. Terça-feira aí eu passo o conteúdo novo, pode ser? Professor, para mim também tá tudo bem. Pode ser, mas mesmo assim você vai passar a atividade desse daí ou a gente vai fazer na segunda essa atividade? Não. Lá no Teams, vamos voltar aqui no Teams. Vocês entregaram uma atividade, ou tem até hoje para entregar uma atividade, do balanço patrimonial, certo? Que é fazer liquidez corrente. O mesmo exercício que vocês fizeram, o mesmo balanço patrimonial, vocês vão usar para estar fazendo a liquidez imediata, geral e seca. Então, eu vou estar criando para vocês uma nova atividade, indicador de liquidez. Aí na frente vai estar escrito geral, imediata e seca. Vocês vão usar esse mesmo arquivo que vocês fizeram para continuar fazendo os indicadores. Tem esse balanço patrimonial aqui. Vocês fizeram a análise da liquidez corrente e vocês continuam a liquidez seca, a liquidez corrente e a liquidez geral. Com a análise e o parecer. Certo. Tá bom. Certo. Tá bom. Certo? Vocês Correto, fazem o download então. e uma nova atividade continuando com os indicadores. Aí eu já faço a revisão deles e já retorno para vocês. Aí na terça-feira, a segunda-feira, a gente vai tirar dúvida. Flávio, não consegui entender isso. Flávio, explica isso. Se eu ver que é uma dúvida geral, eu crio uma videoaula e a gente entra, quem tá com dificuldade, aí eu faço a explicação e saio, manda no Teams, manda no celular, no WhatsApp, pelo chat, no grupo também, a gente vai conversando. A aula, então, de segunda-feira fica só para tirar dúvidas. E na terça-feira a gente continua o nosso assunto. Correto. Na terça-feira vai ser depois da aula. Beleza.
Isso, na terça-feira, depois da aula do Ulisses. Se o Ulisses marcar Tudo a aula bem. dele das 2h30 às 3h30, a gente dá 1 hora de intervalo. Pessoal, o Ulisses termina a aula dele, aí vocês veem se vocês preferem já entrar em seguida, ou se preferem uns 15 minutos para terminar a aula dele, para a gente estar podendo ver. Eu acho que seria bacana já de uma vez só. Terminou a aula dele, já entro, já falo, e vocês ficam livres depois. Eu também acho melhor, professor. Então, perfeito. Eu já entro, eu vejo com ele a hora que ele for terminar. Ele terminando, eu já entro em seguida, e a gente já fala sobre outro assunto. Correto. Mas tem que ver com o resto do pessoal aí. Eu falei, acho melhor, mas o pessoal não se pronunciou. É que, na verdade, já sempre foi feito assim, né, diretão? Isso. Então deixa como tá mesmo. Beleza? Então Então eu já vou criar a atividade, e a data de entrega final dela eu vou deixar para terça-feira até as 2h. Correto, então. Que daí, a hora que começa a nossa aula, a gente já entregou e pode até corrigir se for necessário. Tudo bem, então. Mas a correção já vai ser feita também pelo Teams. Então, vocês fazendo a atividade, já vou estar corrigindo e enviando para vocês. Correção. Então tá. Se tiver dúvida também, a gente corrige todo mundo junto, não tem problema. Correto, então. Beleza, então? Beleza. Então, a aula de hoje é só isso. Só o cálculo desses indicadores. E eu fico à disposição com a dúvida que tiver. E sugestão também do que tiver que sugerir. Tudo bem, então. Beleza? Então, obrigado, professor. Um abraço para vocês e bom final de semana. Obrigada, igualmente. Você também. Obrigado.